Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aí a nossa primeira aula da Matemática Concursos. Aqui quem vos fala é o professor Michel Anderson e hoje nós vamos resolver uma prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aluno oficial da Academia Barro Branco. Pessoal, essa prova possui um total de 10 questões de matemática e para cada questão será feito um videoaula com a resolução da mesma, ok? A empresa que realizou a prova foi a VUNESP, prova realizada no dia 9 de agosto de 2015. Se vocês quiserem mais informação, por favor, acessem o site da empresa, www.vunesp.com.br/concursos, ok? Questão essa de número 61. Muito bem, vamos para a questão então. Considere um grupamento de policiamento motorizado que utilize, em suas operações, dois tipos de veículos, V1 e V2, cujos tanques de combustível têm capacidades diferentes. Sabe-se que é possível preencher 3/4 da capacidade do tanque de V1, inicialmente vazio, com uma quantidade de combustível que corresponde a 3/5 da capacidade total do tanque de V2. Aí ele quer saber a fração da capacidade do tanque de V2 que representa a quantidade de combustível necessária para encher totalmente o tanque de V1 é: alternativa A, 3/20, B, 1/4, C, 3/8, D, 2/5 ou E, 4/5. E aí, galera? Foi lá resolver a prova, se deparou com uma questão dessa, o que você faz? Pula, chora, chama a mãe? Não, você resolve. Difícil, mas não é. Pessoal, eu sugiro que antes de vocês assistirem a resolução, por favor, tentem resolver a questão para depois sim verem a resolução da mesma, ok? Muito bem, vamos para a resolução então. Galera, a grande primeira dica: antes de você pegar o lápis e sair rabiscando qualquer número e fazendo qualquer tipo de operação, primeira coisa, coloquem as informações que o enunciado te passa. Qual é a grande primeira informação? Ele fala o seguinte, que 3/4 do tanque do veículo 1 é equivalente a 3/5 do tanque do veículo 2, ok? Representa a mesma coisa. 3/4 de um é igual a 3/5 do tanque do outro. E vamos entender a pergunta. O que ele quer saber? Ele quer que você descubra a fração da capacidade do tanque de V2 que representa a quantidade de combustível necessária para encher totalmente o tanque de V1. E aí? Bom, a ideia é o seguinte. Eu sei que existe uma fração K, ok? Vou colocar a setinha aqui, do tanque do veículo 2 que vai encher totalmente o tanque do veículo 1. E é exatamente essa razão que eu preciso achar, ok? Vamos isolar aqui a letrinha K. Pessoal, o que é isolar uma letra? Isolar é deixar ela sozinha de um dos lados da igualdade, no caso aqui no primeiro membro, ok? Como que eu faço isso? Bom, se nós olharmos aqui para essa nossa igualdade, eu tenho o V2, essa incógnita aqui, certo? Multiplicando com a letrinha K, tudo bem? Então eu tenho que isolar. A ideia é, o V2 está fazendo o que com a letrinha K? Qual é a operação entre elas? É um produto, é uma multiplicação. Então eu jogo o V2 para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Se está multiplicando, vai passar dividindo. O V1 mantenho aqui no segundo membro, no lado direito. O V2 está multiplicando, passa dividindo, ok? Isolei a letrinha K e é essa fração, é essa razão que eu preciso achar. A relação entre a capacidade do tanque do veículo 1 sobre a capacidade do tanque do veículo 2. Pois bem, e onde eu acho esta razão, galera? V1 sobre V2. Eu já tenho ela aqui nessa informação. Ó. Eu sei que 3/4 de V1 é igual a 3/5 de V2. Então, a ideia é fazer o quê? É deixar esta razão de um dos membros, de um dos lados da igualdade. Ok? Bom, no primeiro membro, eu já tenho V1, mantenho ela aqui. O V2, que está no segundo membro, multiplicando com 3/5, vai passar dividindo. Coloquei aqui embaixo. Ó.
É exatamente essa razão a que eu procuro, ó, V1 sobre V2. Da mesma forma, no segundo membro, eu tenho a primeira fração, que é 3/5, mantenho onde ela estava. 3/4 que estava multiplicando com V1 vai passar dividindo. Chego assim então a uma divisão entre duas frações. Como que eu resolvo uma divisão entre duas frações? Quinta, sexta série, lembra? Não, né? Bom, vamos lá. Mantenho V1 sobre V2, que é a razão procurada. Pessoal, uma divisão entre duas frações. O que eu faço? Copio a primeira, a divisão. Vira vezes, inverto a segunda. Então, 3/4 fica 4/3. Troco o numerador pelo denominador, ok? Divisão de frações é isso. Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Bom, vamos resolver esse produto aqui. Muita gente faria 3 vezes 4, 12, 5 vezes 3, 15, mas nós teríamos que simplificar essa fração no final. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar os dois 3, ok? Por quê? 3 dividido por 3 dá 1. Então, simplificando esses dois 3, eu obtenho 4/5, ok? 4 continua no numerador e 5 no denominador. E é esta a minha razão procurada, pessoal, a fração procurada. Chegamos aqui na alternativa E, ok? Pessoal, muito bem, essa foi a primeira questão, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, assistam o próximo vídeo e até a próxima.